O ecologista Chico Mendes, morto na quinta-feira em Chapuri, vai ser enterrado amanhã às 10 horas. Representantes de organismos de defesa do meio ambiente, políticos e artistas estão chegando ao Acre para assistir ao enterro. 200 soldados da Polícia Militar estão cercando a região de Chapuri na tentativa de encontrar os pistoleiros que mataram Chico Mendes. Na igreja, os seringueiros, filiados ao sindicato rural que Chico Mendes presidia, se reuniram para pedir justiça. Quando o Chico Mendes foi assassinado, eu recebi a notícia, eu estava em Cabo Frio. Na época, a gente não tinha dinheiro e eu falei para minha amiga Claranta, aluga um avião, aluga para pagar em 30 dias que nós vamos arrumar quem vai pagar esse avião. E aí, convidei alguns sindicalistas e fui no enterro do Chico Mendes, chovendo, um medo. Quando nós voltamos do enterro, tinha uma chuva, um temporal. Chorou, chorou nas matas de Chapuri, fogo queimou, ardeu em meu coração. Chorou, chorou, seringa mata roçado, corre o bicho, morre o homem, salve Chico, doce herói, sacrificado. Eu posso dizer que o Chico Mendes é uma figura que se transformará numa figura imortal na medida em que vai criando junto à sociedade uma consciência de preservar e cuidar do meio ambiente como forma de garantir o futuro da humanidade. Dia 22 de dezembro foi um dia assim, que marcou muito pelo fato do Chico ter ficado o dia todo com a família, com as crianças, almoçou em casa, à tarde voltou ao sindicato de novo, por volta de 4h30, 5 horas ele veio para casa, exatamente com 2 seguranças que já acompanhavam, né, há muito tempo, fazendo a segurança dele, e chegando em casa, como de costume, ele foi jogar dominó. Ele estava jogando dominó com as 2 seguranças e parou, falou, vamos jantar. Por volta das 18h30, eu pedi a ele que parasse de jogar, porque eu queria servir a janta, que eu também estava querendo assistir o último capítulo da novela Vale Tudo. Quem matou a Odete Roitman? Os autores da novela Vale Tudo e a polícia carioca prometem revelar hoje, sem falta, quem matou a milionária Odete Roitman. E assim ele fez, né? Obedeceu, levantou e me pediu uma toalha, que nesse momento ele iria tomar um banho. Eu fui até o quarto, peguei a toalha. Aí eu falei, tá bom, Chico, eu vou dar uma volta na cidade e volto. Coloquei a toalha no ombro do Chico, ele caminhou até essa porta aqui, né, que dá acesso ao banheiro. Quando ele abriu a porta aqui, os caras já estavam bem encostados na porta. Os caras detonaram o tiro, ele virou, o sangue já jorrou na parede e ele só colocou as 2 mãos na cabeça e falou, os caras me acertaram. E ao chegar aqui, a gente se encontrou. Eu, Sandina, Helenira, e a gente se abraçou aqui. Eu lembro de toda aquela confusão, de repente os policiais correndo e depois meu pai com as mãos na cabeça vindo em nossa direção e ele caindo ali na porta do quarto. E ele se mexia muito, então assim, muito sangue. Eu lembro desse momento, assim, dali dele no chão, tentando falar alguma coisa. Em desespero, ainda pensei, corri ainda, fui pra rua, cheguei lá na rua, pedi socorro. Infelizmente, a única lembrança que eu tenho é do meu pai ali, morrendo no chão, sem eu poder fazer nada. Ela não esquece isso, sempre ela fala. Ela viu o Chico já todo sujo de sangue, daí ela falava, mamãe, acorde o meu pai tá todo sujo de
Quando eu fui para lá, em maio, o Chico me mostrou o cara que disse, esse cara que vai me matar. E eu não acreditava que aquilo fosse realidade, porque em nenhum momento eu acreditei. E eu me sinto até hoje muito mal por isso. Eu achava que tinha um tanto de fantasia do interior do Brasil na cabeça do pessoal de lá. Eu disse assim, imagina, vão matar o Chico. Era tudo tão pequenininho, parecia um cenário. Chapuri parecia um cenário de novela. Aquela pracinha, aquele sindicato, a casinha do Chico. Eu achava que tinha uma fantasia de faroeste rolando na imaginação. E não, era verdade e mataram. E aquele cara matou. Uma semana e meia antes de acontecer o assassinato, fiquei hospedada uns 3 dias na casa dele, lá em Chapuri, junto com ele, as crianças e a Ilza. E quando eu estava voltando, assim, por volta das 4, 5 horas da tarde, para ir pegar o ônibus na rodoviária, que fica ali na praça, ele me acompanhou até a rodoviária. E quando a gente estava chegando ali próximo do sindicato, ele falou, não tem jeito, acho que dessa vez eles vão me pegar. 2 fazendeiros da região de Chapuri, que são responsáveis por assassinato de dezenas de trabalhadores nessa região desde 75. A última vez que eu vi Chico foi uns 15 dias antes do assassinato dele. E eu fui visitar o juiz Adair Longini, que terminou sendo presidente do júri do Chico. E o Chico, sabendo que eu estava em Chapuri, me procurou. Foi da casa do Dr. Longini, aí nós tivemos uma conversa. E ele estava assim... Eu fiquei chocado, porque ele estava dizendo, eu vou morrer. Eu vou ser assassinado. As circunstâncias todas estão dizendo isso. Darli Alves e Alvarino Alves são 2 irmãos. Dia 21, o Chico havia chegado de volta, que ele tinha ido participar e organizar, na verdade, o encontro regional de seringueiros do Vale do Purus, lá em Sena Madureira. Ficou 3 dias lá, voltou aqui, foi um dia cuidando de uma burocracia para a liberação de um caminhão, né, para o Conselho Nacional de Seringueiros repassar para a cooperativa. E dia 21 ele chegou já à tarde com o caminhão. Ele parou no hospital, conversou com 2 irmãs que trabalhavam lá, 2 freiras, que eram amigas dele de longa data, né? E aí elas falaram, Chico, que maravilha, né? Irmã, tá começando a dar resultado todo o nosso trabalho. Maravilha, quer dizer que as coisas vão ser melhores, o ano que vem vão ser melhores e tal. Irmã, pena que não querem deixar eu chegar vivo ao final do ano. Isso era 21 de dezembro. No atual momento ele se encontra foragido, porém os seus grupos de pistoleiros ficam soltos e eles disseram já que só se entregarão quando verem meu cadáver. Aí eu falei, por que então você não fala com o pessoal lá de Rio Branco, dos jornais, para fazer uma denúncia? E ele olhou para mim e falou assim, não adianta, toda vez que eu faço isso, eles dizem que eu estou querendo me fazer de vítima, que eu quero virar Marte. E aí ficamos em silêncio e eu senti assim, o peso daquele isolamento, daquela quase certeza de que iria ser assassinado e de que ainda era ridicularizado. Esse cara está politizando a ecologia. Isso, na verdade, isso foi um diálogo com o editor do Jornal do Brasil. Os empresários e as grandes empresas estrangeiras querem a destruição da Amazônia, enquanto o seringueiro luta pela sua conservação. E não dá, né? Assim, tá politizando demais. Eu falei, pode até ser, né? Pode até ser que ele esteja, de fato, politizando a ecologia. Agora, o jornal vai ficar com gosto de culpa, né? Porque esse cara vai morrer. Algumas matérias, inclusive, se tivesse sido publicada antes, possivelmente tivesse até evitado que o Chico tivesse sido assassinado. Nunca houve, eu acho que na história do crime no Brasil, um assassinato tão anunciado. Avisou de novo, escreveu carta para o presidente da República, escreveu carta para a Polícia Federal, para os jornais e garantia que ia morrer. O Chico termina uma entrevista que ele deu no Jornal do Brasil dizendo o seguinte: eu quero ficar vivo para ajudar a salvar a Amazônia. Eu não quero morrer, porque esse negócio de ato público depois da morte, esse negócio de grandes enterros, acaba no dia seguinte. Eu até acho que o Chico tinha um sexto sentido. Nas suas previsões, acertou quase todas, né? Inclusive que ia morrer, ele só errou numa coisa, ele achou que não ia adiantar nada a morte dele.
que ia ser uma morte em vão. Francisco Filho Mendes, or Chico Mendes, as he is more familiarly known, and to present him with our 1987 Environment Medal. Chico Mendes. Sou seringueiro. Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. O companheiro Chico começou a ser reconhecido por organismos internacionais, pelo Banco Mundial, pelo BIRD, pelo movimento ecológico do mundo inteiro. Ele começou a ser reconhecido, começou a ganhar prêmio, começou a viajar e a contar no mundo o que acontecia aqui. Al tomar la palabra en esta ciudad de Miami y el apoyo del banco han hecho posible la realización de esta asamblea. Eu fui a Miami participar no dia 22 de março de uma conferência do BID. O meu interesse era dizer para os diretores do BID que os seus projetos que estavam sendo financiados no meu país tinham servido somente para arruinar a vida de milhares de trabalhadores na floresta. The activities that the bank is doing now in the Amazonia with the government of Brazil benefited from the advice of Chico Mendes. Ele começou a sentir também que ele precisava de aliados, que ele não podia levar essa luta, né, contra os poderosos, né, imagina os fazendeiros, toda. Que ele precisava de fazer alianças políticas, né, para fortalecer a posição dele. Quem ameaçou e quem ameaça a floresta, quem ameaça a Amazônia, são os grandes fazendeiros, é a política de especulação da terra, são os grandes matamentos que têm como objetivo substituir o homem pelo boi. Em tantos mil hectares, milhares de acres, a terra é de quem? Vamos seguindo pro espaço vazio, com as matas queimadas e as patas dos bois. Na beira dos rios, nas cabeceiras se fala de tribos, índios arredios, que só se vê quando sonha nas noites de frio. Estradas bem asfaltadas, arroz cor-de-rosa e leite azul, muita comida enlatada e tudo que é útil, 1º de abril. Abriu-se a primeira estrada, denominada BR-317, que liga a fronteira com a Bolívia. E já nessa abertura dessa estrada, todas as suas frentes foram tomadas pelo latifúndio. O pequeno não tem condições de se segurar na beira de uma rodovia. Ele entrega a sua propriedade para o fazendeiro. Então essa é a história das estradas da Amazônia. Então se pergunta até, por que se construir tanta estrada? Se a gente não garante, né, que os beneficiários serão aqueles que moram na região, os pequenos. Então as estradas são vias de acesso para grandes proprietários produzirem o boi aqui na região. O pôr do sol multiplica cores violentas, laranja e violeta, muita poeira e fumaça, anúncios do fim. Nós nunca fomos contra o progresso e o desenvolvimento. Agora, nós somos contra o que a política que estava por detrás de toda essa situação, dessa famosa propaganda de progresso e desenvolvimento, que apesar de o dinheiro ter sido emprestado para os projetos de desenvolvimento da Amazônia, mas esses projetos não beneficiaram as populações que deviam ser beneficiadas. Esses projetos só beneficiaram a meia dúzia de fazendeiros na região. Ele conseguiu juntar a bandeira do direito ao trabalho,
do direito à vida dos trabalhadores desse estado e dessa região com uma luta pela defesa do meio ambiente. Por quê? Porque preservar o meio ambiente para os trabalhadores que moram aqui nessa região amazônica, preservar as árvores, preservar as castanheiras, preservar as seringueiras é, na verdade, preservar o direito do feijão e do arroz de cada criança dessa região. Porque o gado traz riqueza para o dono do gado, mas não traz sequer carne para os companheiros que trabalham aqui. E o que o companheiro Chico queria? Ele queria pura e simplesmente que deixassem a mata, que era instrumento de sobrevivência de milhares e milhares de trabalhadores em paz. Tudo aquilo que ele estava pensando da cabeça dele, sem nenhuma orientação ideológica, era exatamente o que, né, era a agenda do próximo século para o mundo, né? Ou seja, precisava preservar aquilo para conservar a floresta, porque aquilo era não só o destino dos seringueiros, no caso, mas também da própria humanidade. Lá naquele mato tem dois olhos pequeninos brilhando em rosto menino. Tem uma mãe de olhos claros cantando. Eu nasci no dia 15 de dezembro de 1944 e com 9 anos de idade, 10 anos, como todos filhos de seringueiro, eu comecei a trabalhar no extrativismo, na fabricação de borracha. Isso eu fiz durante 28 anos direto. Lá naquele mato Eu conheço o Chico de nós criança. Ele era meu primo legítimo, o pai dele era irmão da minha mãe. E eu nasci bem próximo da colocação que o Chico nasceu. O Chico nasceu no Bom Lugar e eu nasci no deserto. O Chico era mais velho do que eu, apenas 7 meses. Depois meu pai se mudou para um outro seringal, para o nome de Filipina, e o Chico ficou aqui bem próximo daqui de onde nós estamos, que foi no seringal do Equador. Como todos os filhos de seringueiro, com 9 anos, o nosso ABC foi pegar uma lâmina e começar a aprender a sangrar a seringueira, para ajudar nossos pais e ajudar a produção de borracha do patrão, que precisaria de um lucro maior para mandar seus filhos estudarem nas melhores escolas, nas melhores universidades do país. Com a idade de 10 anos, 12 anos, 15 anos, passamos a se encontrar nas festas que acontecia na cidade, festa de 20 de janeiro. E pedimos ao Pai, com amor e fé e prosperidade, para que nós livres esta árvore seringueiras que nós chamamos a nossa própria mãe. Para que Deus te conserve sempre plantada na tua casa celestial. Fazia promessa que se gozasse saúde o ano todo, os filhos, não houvesse desmantelo de doença, porque a doença trazia atraso no fábrico da castanha, no fábrico da borracha. Se tudo corresse bem, dia 20 de janeiro, os pais levavam os filhos para a cidade, levavam uma borracha, que era para deixar nos pés de São Sebastião. Se o cara cortava a madeira com mais agressividade, ele sujava o nome dele, o conceito dele era um mau seringueiro. Ele não conseguiria nenhuma nova colocação, isto é, um novo espaço para trabalhar em outro seringal. Olha, aquele cara maltrata a árvore. Veio do seringal, trouxe as histórias que a vida contou. Fazer borracha, entregar para o patrão, receber mercadoria do patrão, quebrar castanha, fazer a roça, plantar arroz, milho, mandioca, banana, fazer criação de galinha, criação de porco, caçar dentro dessa floresta, matar veado, matar porco, matar nambu, capelão. O direito do seringueiro era só trabalhar, produzir borracha para alimentar os interesses do patrão. O patrão roubava muito, ele roubava no preço da borracha, que naquela época a borracha aqui era tudo para Belém. No preço da borracha, na balança e também na tara. Naquele tempo o seringueiro cortava seringa, ele pagava 90 quilos de seringa todos os anos pelas estradas que cortava. Por 3 estradas que ele cortava, ele pagava. Quer dizer que
Eu me lembro de uma cantiga, eu roubava na tara e no preço, e todo jeito tirava do seringueiro. E eu nasci exatamente junto com milhares de companheiros nesse mesmo sistema de escravidão. Para vocês terem uma ideia, foi a partir de 1870 que começaram a chegar os nordestinos na Amazônia, começou o desbravamento da Amazônia, a ocupação da Amazônia pelos brancos, porque lá já existia o seu verdadeiro dono, que são os índios. 1877, tudo seco no Nordeste. Foi o tempo que eu saí de lá, à procura de um lugar. Iaco, Acre, Alto Purus, Peru, Bolívia e mares azuis. Muito tempo antes viemos também dos Andes. 1877, la seca es todo que se me ofrece. Los seringueros perecen. Estoy acá, estoy allá, estoy além de ustedes. O Nordeste viveu uma seca avassaladora, uma seca que assolou todo o Nordeste. Então eles procuraram refúgio nessa região na esperança de ganhar dinheiro. E aí vieram muitos, centenas, milhares de nordestinos para essa região, se espalharam aqui pela Amazônia como um todo. A ocupação da Amazônia é impulsionada pela política da borracha que interessava a grupos estrangeiros e interessava a grupos internos. Começa então o tráfico de nordestino para a Amazônia. Que eu falo tráfico porque naquela época o nordestino era vítima das secas já em decorrência dos grandes matamentos também feitos no Nordeste pelos coronéis daquela época, e chega um momento em que esse povo é usado como escravo para desbravar a Amazônia e atender os interesses de grupos internacionais e dos patrões. Vocês devem ser a família que pedimos. As mulheres vão ajudar nos afazeres da casa. Os homens para a seringa. Também viemos para a seringa ganhar alguma coisa e sair daqui o mais depressa possível. 6 mãos trabalham mais do que 2. Como podem mãos tão lindas cortar seringa? Essas mãos fazem o que for preciso para ajudar os meus pais. Ah, senhorita, a vida na seringa é muito dura. Só trabalho para o homem dos valentes. Os fracos aqui não aguentam. A história do Acre é a história de uma diáspora. A diáspora do segunda metade do século XIX. A descoberta, né, de uma matéria-prima que vai viabilizar a Revolução Industrial lá na Europa, especialmente na Inglaterra, ela vai ter como núcleo o Rio Purus, né, o Rio Acre, né, que são, né, a grande concentração da seringueira, da Hevea brasiliense. A coisa está piorando. Foi criado um sindicato formado por capitalistas ingleses e americanos, o Bolivian Syndicate. A nossa borracha está sendo muito cobiçada. A Bolívia arrendou o Acre a esse sindicato. Mas isso eu não sabia. Isso vai colocar mais lenha na fogueira? Essas terras amazônicas são do Brasil e da Bolívia. E se forem arrendadas, serão destruídas em pouco tempo, como já fizeram esses sindicatos de capitalistas em outros lugares. Além disso, são anos de história e resistência, desde João Gabriel, o desbravador, passando por Galvez e Expedição Floriano. Mas agora é a nossa vez! Americanos, ingleses e franceses fazem uma opção, a exemplo do que eram as colônias africanas, de tentar ocupar a nossa região para poder ter acesso a uma grande riqueza futura, que começava com o olhar da borracha e outros itens que ali estariam presentes. O seringueiro passou a viver sob um regime de escravidão, porque apesar dele ter se transformado um extrativista, e que foi através do extrativismo que o Brasil
também foi muito beneficiada e que nós fomos responsáveis durante esse século, em grande parte pelo sustentáculo e da economia nacional, nós nunca tivemos um retorno disso. Nós vivemos nessa época, de 1850 a 1920, um ciclo áureo da borracha. Nós chamamos o primeiro ciclo da borracha, em que a Amazônia passou a ser a grande exportadora desse produto, concorrendo com o café de São Paulo. Eram os dois grandes produtos da pauta de exportação do Brasil, o café em São Paulo e a borracha na Amazônia. A Amazônia era desabitada, não. A Amazônia tinha os seus verdadeiros habitantes, seus verdadeiros donos, que eram os índios. Naquela época, em 1877, antes da chegada dos brancos na Amazônia, existiam nas regiões do Vale do Juruá, do Acre, mais de 60 grupos tribais que juntos formariam várias nações e que eram legítimo dono daquela região amazônica. Presença indígena, que na região remonta a 2.200 anos, segundo os estudos antropológicos, e vieram descendo da cordilheira, migrando pelo oeste do Acre, foi a região do Vale do Juruá, e ocupando até a região leste do estado, que seria a área ali de Assis Brasil. Patrões dos seringalistas pegavam os seringueiros, faziam-nos de soldados para que eles promovessem as correrias, expulsassem nas áreas, nos fundos dos seringais, para áreas mais distantes, para que o seringalista conseguisse ampliar o seu seringal. Era uma questão de conquista de território. Esse êxodo dos nordestinos vindo do sertão para a Amazônia é uma página que o país não conhece, e morrendo, né, tentando alcançar os navios que levariam para a Amazônia. Essa é uma história triste do desbravamento da Amazônia, porque os nordestinos eram trazidos como uma forma de escravos brancos para serem obrigados a se infiltrar na Amazônia, na selva, jogados, usados, preparados para brigarem contra os verdadeiros habitantes daquela região, que eram os índios. E durante muitos anos houve um sério confronto entre índios e seringueiros. Mas, entretanto, como os patrões tinham um poder maior e armavam os seringueiros, esses tinham um poder militar maior e conseguiram realizar um massacre que a própria história da Amazônia não tem registrado, de quantos índios foram mortos no massacre pelos patrões naquela época. Lá naquele mato, estrada comprida, levando e trazendo, trazendo e levando, e levando, e levando, e levando. Mas mesmo assim o seringueiro começa a sua vivência na selva, na floresta, e começa então a um verdadeiro relacionamento do homem com a natureza. E de repente nós aprendemos também os costumes dos índios. Apesar de termos sido seus inimigos e responsáveis pelo genocídio dos índios, nós terminamos por aprender os seus costumes, as suas tradições, seu relacionamento com a natureza, com a selva. Aprendemos a conviver com os mistérios da mata. É o índio que vai viabilizar a sobrevivência física dessa ocupação. Como até hoje, né? Eles vão aprender com os índios. É com o índio sabe tudo, né? Só que o índio, todo o universo dele é construído em cima do sobrenatural. O índio não explica nada, né, cientificamente. Ele recebe essa memória do índio, né, essa tradição, ele incorpora ela, né, vai
pontuar, pautar o seu dia a dia. Ele não pode caçar no dia santo, ele não pode matar uma fêmea prenha, olha que coisa fantástica. Ele não pode cortar a seringueira com violência, porque ele está agredindo, o caboclinho vai persegui-lo, ele vai ficar empanemado, ele não vai conseguir mais matar peça nenhuma, animal nenhum, ele vai levar fome para a mulher, para a família. Fantástico, fantástico, né? Muitas vezes você vai para a espera, atira no veado, ele corre, vai embora, ou se erra. Aí, isso significa que o deus da caça, que é o caboclinho da mata, o curupira, não está muito satisfeito com você. E quando você baleia ou atira numa caça que ela sai ferida e você não aproveitou, ele aí cresceu muito mais a revolta dele, porque ele não quer que a sua criação seja maltratada. Daí você tem que usar alguns remédios que existem na mata, preparar aquele remédio para você poder atrair a simpatia dele e ele voltar a te liberar a caça. Lá naquele mato tem. Ele conversava com os fantasmas, com os espectros da selva, conversava, todo mundo conversa. Você deixa tabaco, né? O caboclinho pede tabaco, ele gosta de tabaco. Você tem que andar na floresta com muito respeito. Você não pode perder a elegância, você não pode jogar bomba nos rios, você não pode derrubar por derrubar, você não pode matar fêmea prene, você não pode pegar um animal pequeno e maltratar. Isso é uma lição, né? Uma lição para o homem na sua dimensão mais futurista, na sua dimensão mais moderna, né? E essa compreensão vem da praxis, da prática, né? Ela não vem da prédica, ela vem da prática. Quando a Bolívia percebeu que aqui se produzia riqueza, ela começou a reivindicar e estabelecer postos aduaneiros aqui em Porto Acre, exigindo a cobrança de impostos. A nossa revolução precisa de um líder. Plácido de Castro, aos 27 anos de idade, se torna um extraordinário líder revolucionário. Plácido lidera, junto com o seringueiro, o movimento revolucionário e que em 1902, 1903, resultou na vitória do movimento revolucionário e com o acordo assinado pelo Barão de Rio Branco, e aí o Acre passa a ser anexado ao território brasileiro. O Acre não era Brasil, né? O Acre era Bolívia e Peru. Então é o único estado, se existe uma população, né, que pode dizer assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro, é o acreano. Foi o único que pegou em arma para ser Brasil, apesar da hostilidade do poder central. A Vera República não queria o Acre pertencendo ao Brasil, isso aconteceu na força, no grito. A recompensa nossa foi o seguinte, nós continuamos mais uma vez como escravos, milhares de nordestinos que vieram daquela época do Nordeste para desbravar a Amazônia, com o sonho de voltarem novamente a rever os seus familiares, a recuperar sua vida lá no Nordeste, não tiveram a sorte de voltar por vários motivos. Quem chegou no Acre levava na mochila de viagem algo muito especial, que era a saudade. Levava a saudade dos filhos que tinham ficado no Nordeste, levava a saudade da esposa, dos pais, dos vizinhos, e entrava no meio da mata a quilômetros de distância do seu outro vizinho. Então é por isso que os seringais têm o nome de saudade, um dia eu volto. Quando um seringueiro naquela época conseguia
liquidar suas contas com os patrões e tirava um saldo, e aquele saldo era o sonho da volta dele para rever seus familiares no Nordeste, no momento em que ele recebia o dinheiro, o jagunço já estava lhe esperando lá num tronco de uma árvore e matava ele, o dinheiro era devolvido para o patrão. Nesse momento também, por aqui se passaram grandes pesquisadores, não só o comércio era vivo com a Europa, mas também pesquisadores ingleses, especialmente, que a Inglaterra dominava o mundo, vieram para cá e aqui conheceram esse produto. Levaram a semente da seringueira e reproduziram no Jardim Botânico de Londres e depois levaram para suas possessões na Ásia. Vem a transferência da borracha nativa nossa para a Malásia. E transformaram a região em grande produtora de borracha. Quando foi por 1920 e poucos, a borracha da Amazônia e do Acre não conseguia concorrer com a borracha produzida pelos ingleses a partir da seringueira, da semente da seringueira que eles levaram aqui da Amazônia. Aproxima-se a hora da luta. As primeiras patrulhas brasileiras saem para explorar o terreno e observar o inimigo e seus movimentos. A retaguarda foi mobilizada. A Batalha da Borracha foi das mais importantes. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um papel importantíssimo na história do Brasil. As Nações Unidas, que haviam perdido as suas fontes de abastecimento, precisavam de pneumáticos, de milhões de pneumáticos. Nós fomos grandes responsáveis pelo sustentáculo das indústrias pneumáticas, que por sua vez garantiram a fabricação de pneu para os tanques e os aviões. E nós temos com isso uma das mais fantásticas movimentações populacionais da história brasileira, pelo segundo ciclo da borracha. Vem e surge uma forte atração dos trabalhadores nordestinos para que venham. É criado Vida Nova na Amazônia, a bandeira de movimentação, uma espécie de alistamento militar que é feito com os cidadãos nordestinos. Adeus, terra da infância querida, adeus, terra onde eu me criei, adeus, pai, adeus, mãe, adeus, tudo, eu não sei quando aqui voltarei. Os nordestinos, aquelas pessoas, os seringueiros, que foram destinados a trabalhar na produção extrativa da borracha para garantir a guerra, eram as pessoas que realmente tinham uma promessa de que no final da guerra, se as forças aliadas vencessem a guerra, eles teriam uma recompensa. O governo brasileiro recebeu naquela época 3 milhões de dólares para a recompensa desses soldados que se embrearam na selva amazônica e nunca nenhum de nós recebeu essa recompensa. O movimento econômico enfraquece, surge o extrativismo de subsistência pela castanha e por outros itens que vão levando a economia da Amazônia Ocidental à frente. Os seringais nativos foram sendo abandonados pelos patrões em função da queda do preço da borracha, da decadência da produção gomífera. Os seringueiros foram ficando naquelas áreas, inicialmente como arrendatários e depois simplesmente entregues ao seu próprio destino. Minha estrela convidada caiu essa madrugada no fundo do rio, no fundo do rio, no fundo do rio, no fundo do rio. Eu acho que até pela uma sorte que tive, ou por ter acertado numa loteria, em 62, mais ou menos, eu descobri que morava perto também do meu barraco, junto com meu pai, a 3 horas de distância de caminhada na selva, uma pessoa diferente dos outros seringueiros. Ele não tinha nenhum jeito de cortar seringa, ele tinha dificuldade de sobreviver com essa atividade. Ele foi procurar o pai do Chico para conversar e se oferecer para ser meeiro, né? Perguntou se ele sabia ler, ele disse, não sei ainda bem, estava começando com algum ensinamento do pai. Aí ele se ofereceu, não, eu vou ensinar você a ler. Bom,
Essa pessoa, hoje eu estou começando a contar, porque até muito recente eu não podia contar essa história. O nome dele era Euclides Fernando Távora, ele era oficial, muito novo, na época da intentona comunista, em 1935, e foi um dos oficiais que aderiram ao movimento de Preste, e logo em seguida ele foi preso, fugiu da ilha de Fernando de Noronha e conseguiu escapar na Amazônia. Antes ele foi para a Bolívia, mas se infiltrou-se também junto com as esquerdas bolivianas, não deu certo, e aí não restava mais espaço para ele. Ou ele ficava dentro da selva escondido, ou então era morto. Ensinou ele a ler através de jornais velhos, né, que ele recebia lá. Ele ouvia rádio, né, quer dizer, tinha aquela coisa de ondas curtas na época. Eu ouvia a Rádio Moscou e a Rádio América. Mas ele então vai tomando consciência, né, de que os seringueiros eram explorados, quer dizer, não tinham direito, né, a nada. A floresta estava sendo devastada. Ele vinha ser primo do Juarez Távora, que foi o chefe da Revolução do Nordeste, era o vice-rei do Nordeste, como chamavam, né? E assiste aqui o golpe militar. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Então, em 64, ele disse para o Chico, olha, isso aqui aconteceu, vai demorar o golpe militar, mas não tenha dúvida, a democracia, as liberdades, aquela coisa, vão voltar, vai demorar um tempo. Você não se preocupe com isso. Quando o Távora desaparece, o Chico está politizado, já começa a organizar. O Chico é diferente, ele tem uma politização muito cedo. E eu tive a oportunidade de ficar durante 5 anos com esse companheiro que foi o maior professor da minha vida e foi a pessoa que realmente conseguiu colocar alguma coisa na minha cabeça. O que a gente poderia dizer é que esse encontro entre um seringueiro analfabeto, né, insulado, vive, sem nunca ter lido Euclides da Cunha, mas vivendo à margem da história, que raios, né, que razões invisíveis levam essa figura buscar um homem que naquele momento, né, um militante de esquerda, que era o mundo do futuro, né? Era o futuro homem. O Chico Mendes é daquelas pessoas que a natureza produz e que leva tempo para que as pessoas reconheçam o valor de um matuto tão inteligente. Ou seja, naquele tempo, defender a Amazônia, lutar contra o desmatamento, era quase que um ato de heroísmo. E o Chico Mendes fez isso. Adeus, 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 Amazônia, eu te entrego a Deus. Amazônia, eu te entrego a Deus. Toma conta dela, por favor. Levantem nações poderosas dos filhos do sol. O vinho sagrado é o sustento dos guerreiros da paz. Amazônia, eu te entrego a Deus, a Deus, a Deus. Revejo tuas verdes matas, quanto brilho, quanto lixo. Adeus, adeus.